Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. De olho nas eleições do ano que vem, o presidente Lula sancionou hoje a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro que Lula, digamos, tomou emprestado. Na festa promovida pelo Planalto, faltaram 2 nomes de peso da República. Fizeram questão de não comparecer ao evento os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. Logo eles que costumam colecionar fotos sorridentes ao lado do presidente Lula nestas solenidades. Motta e Alcolumbre alegam que estão de mal com o governo Lula por motivos diferentes. E aí cabe perguntar, até que ponto esse desentendimento pode significar que as duas casas vão agir com independência e ter coragem de avançar em temas sensíveis e importantes, como a votação da anistia? Por que o presidente da Câmara teima em não levar a votação do projeto ao plenário? O protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro e aliados, marcado para o dia 30, terá alguma força para mudar esse cenário? Uma greve nacional, talvez, mudaria as coisas? Para debater esse e outros temas de destaque de hoje, eu convido você para ficar com a gente no Última Análise, que começa, e tem aqui no estúdio a presença do Francisco Scorsin. Salve, tudo bem, Scorsin? Bem-vindo. Tudo bem, Tassi. Quero saudar também o Fred Junkert, que participa com a gente online no telão. Tudo bem, Fred? Bem-vindo. Tudo ótimo, Tossi, Scorsin, Deltan, tudo maravilha. E o Fred faz uma dupla dinâmica ali com o nosso Deltan Dallagnol. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Bom demais. Olá, Tossi, Scorsin, Fred. Grande abraço à nossa grande audiência. Pois olha, dizem as aparências que Hugo Motta, o presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estão brigados com o presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva. Como afirmamos há pouco, nenhum dos parlamentares compareceu hoje à cerimônia de sanção da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Lula transformou essa cerimônia num comício antecipado e aproveitou para celebrar o encarceramento do adversário Jair Bolsonaro e de outros réus acusados na suposta trama golpista. O petista repetiu a linha do discurso da véspera do ministro Gilmar Mendes de que o Brasil segue a vida normal e é exemplo para o mundo na preservação da democracia. Acompanhe o que ele disse. Esse país ontem deu uma lição de democracia ao mundo. Ao mundo. Sem nenhum alarde, a justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todo. Democracia não é privilégio de ninguém, é um direito de 215 milhões de brasileiros. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude. Bom, a gente já fala em seguida da relação de Lula com Alcolumbre e com Motta, mas após assistir esse vídeo, Scorsin, é imperioso a gente perguntar: quanto mais alguém fica dizendo, repetindo, enfatizando, olha, tudo foi normal, tudo aqui nesse país é um exemplo, não há nada a se reparar, não houve perseguição, a democracia vive o seu auge. Quanto mais a pessoa fica repetindo isso, né, a cada oportunidade, não é uma indicação de que é o contrário do que ela quer afirmar, né? Parece que a psicologia até explica esse tipo de comportamento. É mais ou menos isso, só que também tem uma outra,
twist, vamos dizer assim, nessa situação. Porque, em geral, quando você fica falando muito que não tem, ou que tem, é o oposto, é quando você não tem o poder de esconder, é quando você se vê ameaçado de que vão me pegar, vão me descobrir. E nesse caso, né, como bem disse o presidente Lula, né, esse regime STF-PT está bastante maduro para fazer com que se possa fazer tudo isso e se comporte como aqueles guardas de antigamente que, né, quando faziam das ruas ali, era circulando, todo mundo circulando, que é mais ou menos isso. Que é como eu vejo essas manifestações, tanto do Gilmar Mendes como do Lula, nessa insistência para o quanto antes a gente encerrar isso em terra. Acabou, vamos, já foi, Tá pegando né? fogo no circo e alguém dispensando, tudo normal, gente, vamos para suas casas, tudo tranquilo. Exatamente, não tá, nada está acontecendo, estão circulando, porque não tem nada para ver aqui, né? Então é óbvio, né, que quanto mais eles insistirem nessas coisas, menos crível ela se torna, né? E existe, claro, uma pressa muito evidente de todos os lados para que se vire a página, como eles costumam se dizer. Acontece que para que essa página possa ser de fato virada, é preciso que um número muito considerável de brasileiros resolva e decida também esquecer tudo isso que aconteceu. E quanto mais sai de pesquisas, por mais que o governo se creia, o Lula apareça numa condição, com condição de disputar no ano que vem, não se muda muito com relação à percepção do brasileiro em relação à atuação do STF, do conluio que fica cada vez mais evidente entre o executivo com o judiciário. Fica cada vez mais evidente que a democracia brasileira ela não merece esse nome, ela é uma coisa sui generis, é algo que talvez precise ser melhor definido ainda, porque ela se estruturou de uma tal maneira que parece que ela tem uma normalidade para vários aspectos da vida pública, mas ela não é uma democracia de maneira alguma quando se trata do julgamento da direita como um todo, né? E do que está sendo feito para expelir a direita do jogo político e impedi-la, inclusive, na próxima eleição de conseguir que os cargos sejam conquistados. Então existe um negócio meio híbrido, um monstrengo que está sendo criado. Tudo aquilo que o Lula falou, se você quiser descobrir ou saber o que é a realidade, basta você inverter os termos, né? Não há nada para ser comemorado nem para ser celebrado, e se tem alguma lição que a gente está dando ao mundo é do quanto as democracias morrem desde dentro dela e como é possível também que a gente chegue em contextos ditatoriais através de uma juristocracia. Deixa eu ouvir o Deltan Dallagnol. Deltan, o Lula afirmou que o Brasil deu lição ao mundo sobre democracia, estamos no nosso auge. Se isso que a gente vive é o auge, imagino o que teria sido o pior momento da democracia brasileira. Tosi, eu queria discordar e dizer que eu acho que o Lula foi extremamente sincero. Afinal de contas, ele disse em junho de 2023 que o conceito de democracia é relativo, não é? Depois de ele ter defendido que a Venezuela é uma democracia. Se a Venezuela é uma democracia, então o Brasil também é. Só faltou o Lula acrescentar que é do tipo venezuelano de democracia. Olha, essa fala do Lula, ela foi impactante. Impactante pelo show de hipocrisia e de mentiras. Lula disse que o julgamento foi primoroso. Olha, realmente, ele foi um primor de violação de direitos humanos, do devido processo legal. Ele, além de ter sido um primor, ele foi encantador. Encantador para todos que queriam ver o Bolsonaro na prisão por o odiarem, independentemente do que ele fez ou da correção do seu julgamento. E aí Lula diz que não tem acusação contra esse julgamento de uma oposição, só de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe. Mentira, Lula. Mais uma mentira de Luiz Inácio Lula Mentiroso da Silva. Constitucionalista Alessandro Chiarotino, ele criticou medidas cautelares impostas a Bolsonaro, afirmando que a acusação não descreve de forma clara uma conduta concreta atribuível ao ex-presidente. Ele disse que o uso desse crime de coação no curso do processo ainda, em relação agora a outros atores que estão sendo acusados, foi extremamente forçado, violando o princípio da taxatividade penal. A fonte disso é uma reportagem da Gazeta do Povo.
Rodrigo Gemin, promotor de justiça, imparcial, jurista, advogado, penalista, constitucionalista, ele disse que os crimes imputados ao ex-presidente exigiriam que existisse uma ameaça ou violência concreta e que, segundo ele, não teria sido demonstrado. E disse ainda que existe um risco de criminalização de discurso político. O André Marcília, nosso parceiro aqui de bancada, constitucionalista, ele criticou a justificativa de risco de fuga para a prisão do Bolsonaro, dizendo que esse fundamento usado para impor medidas cautelares depois da prisão do Bolsonaro não se sustenta juridicamente, além de ter apontado centenas de falhas no julgamento, como ele faz aqui sempre na Gazeta do Povo. A gente tem o Carlos Kaufmann, professor de processo penal da PUC de São Paulo, afirmou que determinadas ações autorizadas pelo STF contra Bolsonaro fragilizam a legitimidade da corte e aprofundam a polarização política. Isso ele fez lá na Veja. Caio Paiva, professor, ex-defensor público, criticou a decisão que proibiu o Bolsonaro de usar redes sociais sob pena de prisão automática, mostrando aí violação das liberdades. Isso ele fez lá na CNN. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, considerou a imposição da tornozeleira eletrônica no Bolsonaro como uma medida de natureza apenadora, desproporcional, incompatível com a dignidade do cargo. E eu poderia seguir aqui falando de vários juristas imparciais, independentes, que criticaram as decisões do julgamento do STF em vários pontos, N pontos. Ou seja, Lula mente. Lula traz uma narrativa que se ajusta somente ao seu coração, ao seu sentimento, à sua vontade, ao seu desejo de trazer uma narrativa e impor ela à sociedade, mas que não se ajusta aos fatos, ao que aconteceu, à realidade. E eu vejo ainda o Lula falar, não sei se vocês prestaram atenção, quando o Lula estava falando, tinha um coro atrás, sem anistia, sem anistia. Isso reflete uma imensa hipocrisia. Quando a gente viu pessoas que praticaram crimes terríveis da esquerda, militantes, guerrilheiros, sendo anistiados depois da ditadura militar. E o Lula diz ainda que a democracia é um direito de 215 milhões de brasileiros. Que tal, então, começar com respeito aos direitos humanos e à liberdade de expressão? Que tal o TSE não interferir nas eleições e o seu presidente não ir comemorar a vitória de um dos candidatos junto com um dos seus partidários? Junto com vários dos seus partidários lá que estavam comemorando, e ele foi junto comemorar. Que tal o respeito ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição que não foi respeitado no caso Bolsonaro, a um juiz imparcial? E para fechar, Lula disse que está feliz. Ele está feliz porque o Brasil está maduro para exercer a democracia em sua mais alta plenitude. Realmente, o país está maduro. Mas ele está falando, eu acho, aqui do Maduro da Venezuela, né? O Brasil virou uma ditadura de toca. Fred, o Lula fez várias citações ali num tom apologético de si mesmo, do STF, do governo, da normalidade no país, coisa que o Gilmar Mendes também, ontem, antes de ontem, insistiu muito, está tudo normal, etc. Como a gente abriu aqui, quando a pessoa precisa ficar reafirmando, dizendo que está tudo normal, é porque é exatamente o contrário, não? Pois é, Tosi. Infelizmente, você vê que essa tentativa e essa repetição do Lula com esse discurso que tá tudo normal, da perspectiva dele, faz sentido. Tá tudo normal porque foi o STF que garantiu com que ele fosse descondenado e pudesse concorrer nas eleições de 2022. Está tudo normal porque, na perspectiva do petismo, é o ministro Dias Toffoli que foi indicado pelo Lula, que anulou praticamente todas as condenações no âmbito da Operação Lava Jato, inclusive agora da própria ex-primeira-dama do Peru, que foi acolhida pelo Brasil. Dias Toffoli também anulou as provas que levaram à condenação dela no Peru. Então, nessa perspectiva, a gente tem que concordar com o Lula. Na perspectiva do Lula, tá tudo maravilhoso, as instituições estão funcionando, ainda mais quando você consegue, por meio do STF, se livrar do principal adversário. Vamos lembrar aqui que em 2022 o Bolsonaro perdeu as eleições por uma diferença de 2 milhões de votos. Considerando todo o peso, né, midiático, que a gente sabe que a imprensa tradicional tinha um lado muito claro, o próprio TSE atuou parcialmente, tantos casos de censura, o ministro Alexandre de Moraes, por meio de tantas decisões, inclusive com aquele órgão que ele cria, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que Eduardo Talhaferro trouxe tantas provas de que ali se tratou de um órgão
não de um tribunal exercendo uma função jurisdicional de maneira imparcial, mas de um órgão de polícia política que censurava os adversários daquele que foi descondenado justamente para voltar à cena do crime em 2023. Então, infelizmente, considerando essa concepção de democracia do PT, até porque você vai analisar a concepção de democracia dentro da esquerda, em especial dentro do PT, eles sempre fazem menção ao bom e velho centralismo democrático leninista, que é toda democracia dentro do partido e nenhuma democracia fora do partido. E, no fundo, essa visão extremamente totalitária do partido, desde a sua essência, tanto assim que as pessoas se esquecem desse fato. O PT se negou a assinar a Constituição de 1988. O Lula foi deputado constituinte. Então, você vê claramente que eles nunca tiveram compromisso com a democracia liberal, até porque eles são contrários à democracia liberal dentro da teoria marxista, porque consideram a democracia liberal uma conquista pequeno-burguesa e o propósito deles de longo prazo é a destruição desse alicerce, o Estado de Direito, que é o alicerce da democracia liberal, tal como conhecemos no mundo ocidental. Tanto assim, quando ele vai se referir a democracias ao redor do mundo, em 2009, por exemplo, no caso do Irã, ele fala do Ahmadinejad, tinha recém ganhado a eleição para a presidência no Irã, ele massacra uma série de manifestantes em Teherã e o Lula dizia que o problema do Irã era o excesso de democracia. E ele deu declarações similares em relação à própria Venezuela. Tanto assim que nas últimas eleições venezuelanas foram comprovadamente fraudadas e mais de 50 países do mundo reconhecem essa fraude. O próprio PT, imediatamente depois da proclamação do resultado eleitoral, eles soltam uma nota parabenizando o Maduro. Então, nesse aspecto, acho que realmente temos que concordar com o Lula que, na perspectiva lulista e petista, hoje há um excesso de democracia no Brasil, mas o excesso de democracia tal qual a discussão da própria esquerda, que vem em adversários liberais, conservadores, inimigos a serem exterminados e não meros adversários eleitorais com quem você concorre normalmente nas eleições. Olha, durante essa solenidade hoje em Brasília, o parlamentar mais graduado presente lá foi o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. O que chamou a atenção não foram as declarações dele enaltecendo a isenção do imposto de renda, mas a reação da claque lulista após a fala do deputado. Acompanhe. O dia de hoje mudará a história de milhões de brasileiros e brasileiras. Muito obrigado a todos. Olha isso, Cursinho, a anistia é algo que não sai da cabeça da direita, dos conservadores, mas também não sai da cabeça da esquerda, né? Esses gritos no evento de Lula mostram que a página está longe de ser virada e a gente hoje está fazendo uma espécie de uma análise psicológica aqui do comportamento desse pessoal. Um gritando que tudo é normal, outros, qualquer oportunidade, sem anistia, né? Como se a página tivesse virado, mas ao mesmo tempo eles, a qualquer oportunidade, ficam repetindo esses coros. Quer dizer que a pauta está aí na ordem do dia, pelo menos eles sentem que em algum momento isso pode avançar e aí precisam ficar gritando, como um time do interior que quer incentivar os seus jogadores e fica o grito de ordem. Fica o grito. Não, e fora completamente de contexto, né? Era algo para se comemorar uma suposta vitória do governo, em que o próprio presidente acaba falando de outro assunto, fica a patuleia ali gritando sem anistia. Me lembra um pouco, tinha um personagem, acho que da escolinha do professor Raimundo, que era eu não me lembro da personagem, mas que o bordão era só pensa naquilo, né? Porque ela tinha frissons quando se falava em algo que levava para alguma dimensão sexualizada, ela tinha só pensa naquilo. Tudo ela leva para aquele lado, vamos dizer assim, né? Eu acho muito curioso que, se você for pensar, até deu uma arrefecida na dimensão dos pedidos pela anistia, um certo cansaço, vamos dizer assim, ou uma certa, não digo desistência, mas de fato uma certa tristeza, um certo cansaço,
da direita, porque se pede tanto, se faz tanto, e os movimentos acontecem e parece que nada vai, nada vai, nada vai. Então, a impressão que se passa é que a coisa meio que arrefeceu, quando ela não arrefeceu, né? Apenas se ficou cansado de gritar e nada acontecer. Mas aí chama justamente a atenção, né, que aí a turma da esquerda tenha que insistir tanto nesse grito sem anistia, né? Aliás, numa contradição histórica com eles mesmos, né? Porque pedidos por anistia, se você voltar na história, inclusive o filme que está o novo filme brasileiro que deve concorrer ao Oscar, é o Agente Secreto, inclusive uma das bases do filme é justamente os movimentos feitos para se conseguir uma anistia para os perseguidos pela ditadura militar naquele período. Então existe uma contradição na qual a esquerda, de fato, ela não se movimenta em função de valores, né? Mas em função daquilo que lhe interessa, dependendo do contexto. Se a anistia é boa para nós, defendemos a anistia. Se agora ela é contra, vamos ser contra, né? Isso que você está falando agora, me permita só fazer esse parênteses aqui. Isso faz lembrar aquela história bíblica que diz que um camarada devia muito dinheiro, né, para um outro, e esse foi lá e perdoou ele. Falou, não, está perdoado do dinheiro, né? O rei lá perdoou uma quantia monumental. Aí ele sai, perdoado, encontra um camarada na rua que lhe deve aí uns R$200, pega ele pelo pescoço e fala assim, me paga, miserável, senão você vai parar na cadeia. Não tenho dinheiro, então vai pra cadeia. Acho que uma das parábolas do Cristo, Exatamente. é muito parecido, né? É o famoso, aquela assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? E no caso aqui nem é a lei que está na lei, né? É a lei que se criou naquele contexto, né? Tem algo que e já que estamos nessa dimensão psicológica, e de fato isso é muito revelador, na qual há um receio muito fundado do PT, da esquerda e do próprio STF, do que possa acontecer no ano que vem. Eu não sei em que termos a direita chegará, com qual candidato, mas a impressão que eu tenho é que haverá algo muito maior do que eles... eu acho que eles temem algo muito maior do que parece. Daí a insistência para se encerrar o quanto antes, para se abrir uma nova página de disputa eleitoral na qual o jogo se reconfigure, o que eu acho que vai ser muito difícil de acontecer. Mas tem o que também é muito interessante, que é quando se propugna tanto pela democracia, vivemos um excesso de democracia, é sempre bom lembrar que a dimensão, e democracia foi um negócio inventado pelos gregos, né? As virtudes para os gregos, elas são sempre algo que é um equilíbrio. Todo excesso não é virtude, é a quebra da virtude, né? Então, quando você tem um excesso de democracia, de duas uma, né? Ou nós entramos numa anarquia ou nós entramos numa ditadura. Porque a democracia seria justamente algo que evitaria a ordem e a lei, fariam com que se evitaria uma ditadura e também uma anarquia. Então é quase como se fosse um grande teatro. A gente vai falar de vários teatros outros que estão acontecendo no país hoje, mas a psicologia dessas pessoas, de tanto insistirem nisso, tanto insistirem nisso, tanto insistirem nisso, tanto insistirem nisso, é a melhor prova de que a realidade está exatamente do lado oposto do que eles estão falando. Você estava tentando lembrar da Dona Bela, né? Que era personagem da Zezé Macedo, que participava da escolinha do professor Raimundo e desmaiava, tinha um faniquito, só pensa naquilo, né? O Fred assistia muito, né, Fred? A escolinha. Assistia, adorava assistir. Quem não, né? Quem não assistia? Só o Kilter, que é muito novinho, não assistia. Mas, Fred, isso realmente a psicanálise explica, né? O camarada também nesse caso, né? Ficam gritando sem anistia, porque isso está ali incomodando como uma pulga atrás da orelha, como uma pedra no sapato deles, da esquerda também. Pois é, Tosi, até queria conectar esse comentário com o meu primeiro comentário, que falando, né, desse conceito de democracia, que o conceito de anistia da esquerda também é interessante. O próprio Chico lembrou, historicamente a esquerda volta à vida pública brasileira em 79, eles tinham uma série de exilados políticos, cantores, e né, o próprio Fernando Gabeira, dentre outras personalidades que voltam ao Brasil justamente naquele contexto quando é aprovada a lei de anistia em 1979, e ali passados 30 anos, vai lá a OAB, que foi inclusive uma das entidades da sociedade civil que mais lutaram pela anistia em 79, eles propõem uma DPF, a DPF 153, para rever a lei de anistia e considerar que a lei de anistia só seria válida para os militantes de esquerda que praticaram assaltos,
sequestros e todos os crimes durante as décadas de 60 e 70 no Brasil, e que os agentes do Estado que combateram essas atividades não teriam direito à anistia. O Supremo Tribunal Federal, naquele momento, em 2010, por meio de um voto do Eros Grau, que ficou muito famoso, e o próprio, interessante dizer, o próprio Gilmar Mendes disse que aquele voto era provavelmente o voto mais brilhante do Eros Grau no STF. Eles acabam por considerar que a lei de anistia foi recepcionada pela Constituição de 1988 e que não caberia revisar a lei para fins de afastá-la em relação aos agentes estatais. E agora, da mesma maneira, eles que enxergam nos manifestantes do 8 de janeiro perigosos terroristas, segundo palavras do próprio Alexandre de Moraes, 2 dias depois dos eventos na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, eles enxergam justamente essas pessoas como inimigos da democracia, e não cabe a inimigos da democracia a concessão de anistia. Tanto assim que eles têm agora o disparate de afirmar que crimes contra o Estado Democrático de Direito seriam insuscetíveis de anistia, quando a própria esquerda, quando da discussão do texto originário da Constituição de 88, foi proposta essa discussão se esses crimes políticos seriam suscetíveis ou não à anistia, e a esquerda votou maciçamente que esses crimes são sim suscetíveis de anistia, até porque a anistia ela é feita especialmente para crimes políticos. Quando você tem indivíduos que de alguma maneira estão ali descontentes, indignados com uma ordem política, eles confrontam o poder de ocasião, o establishment, o estamento que manda naquela sociedade naquele momento, justamente para conseguir que se construa uma pacificação social, você vai lá e aprova uma anistia, que é justamente esse esquecimento, esse perdão aos fatos praticados, para que a sociedade consiga virar a página e seguir a sua vida sem traumas, como foi feito até na questão da África do Sul com o apartheid. Um regime horroroso, odioso, e que mesmo naquela sociedade, diante dos crimes praticados, eles preferiram, especialmente por meio da liderança do Mandela à época, aprovar também uma lei de anistia que permitisse a sociedade virar essa página e seguir a vida em paz. E, no entanto, agora você vê, isso virou um mote da esquerda, como era há um tempo atrás o Lula livre, como foi antes o Fora Temer, como foi também a questão de dizer que impeachment é golpe, e agora eles vivem desses mitos, né? A esquerda brasileira vive desses mitos, e para eles o sem anistia é mais o que eles chamam de um dog whistle, né? Um apito de cachorro para unificar a esquerda em si, do que propriamente uma luta pela causa da anistia em si, que eles não estão muito preocupados com isso. Bom, Deltan, você já comentou um pouco sobre a anistia, Deltan, mas o que eu queria chamar a atenção é que a própria expressão, o termo anistia, ele é um pouco incorreto em relação à situação atual no país. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o que se procura é uma correção de injustiças, né? E a anistia, daria para aplicar anistia talvez como conceito clássico, anistia para quem fez pichação ou para quem causou algum dano ao patrimônio, porque aí realmente houve ali algum caso específico que essas pessoas cometeram um ilícito. Agora, os outros ilícitos que são atribuídos a essas pessoas são ilícitos inexistentes, são crimes inexistentes, crimes cogitados, hipotéticos, né? Então, nem sequer a expressão anistia ela é muito adequada para isso, é uma correção de uma injustiça. Mas vai lá, que se tenha como anistia, porque eu acredito que a anistia, quando ela vem a geral e restrita, ela seria um grande benefício hoje para aqueles que perverteram a lei no país, né? Seria uma janela para eles também se protegerem e passarem uma borracha no que fizeram até aqui, que foram justamente os que patrocinaram essas perseguições judiciais. Sim, sua análise está perfeita, Tosi. O que deveria acontecer com esses casos todos é serem revisados e ser declarada a anulação deles, por conta de uma série de nulidades que estão aí desde o começo até o final, da capa contra capa. Eu acho que em quase toda a página lá você tem alguma nulidade praticada, algum vício processual, algum abuso praticado pelo Alexandre de Moraes, pela STF. Qual é o grande problema dessa história? É que os réus desse caso do Bolsonaro, os réus 8 de janeiro, eles não estão tendo um direito fundamental respeitado, além de todos os outros sobre os quais já falou aqui, mas agora, nesse momento único, existe um outro direito fundamental que é previsto no Pacto de São José da Costa Rica, internalizado no Brasil, que é o direito ao duplo grau de jurisdição.
Ou seja, você não tem outros juízes, você não tem um segundo tribunal para rever o que o primeiro fez. E é muito raro que alguém que abusa, que alguém que erra, reconheça ali o seu erro, declare a nulidade dos processos em que houve toda essa série de abusos no STF. Então, a chance que essas pessoas teriam seria ter o seu caso revisado por uma outra instância, por um outro tribunal. Mas esse direito, com o descolamento do foro adequado, quando esses casos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal de modo inadequado, se retirou dessas pessoas que não têm foro privilegiado o seu direito a ter seu caso revisado. Então, cabe agora, depois do trânsito em julgado das condenações e encerramento dos processos, algumas alternativas. Uma delas seria a revisão criminal. A revisão criminal vai ser julgada, em tese, ali, pelos mesmos juízes, ainda que se englobe eventualmente a outra turma, a segunda turma além da primeira do STF. Existe uma maioria hoje ali de juízes comprometidos, vinculados com essa lua de mel com o STF. A gente não pode esperar que nada de bom saia dali. Existe uma outra alternativa, que é levar esses casos todos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dá. Eu acho que a gente ganha? Sim, eu acho que a gente ganha. Mas isso aí, para ser julgado, demora 10 anos, é muito tempo. Essas pessoas vão ter cumprido suas penas aí de modo absolutamente injusto na justiça, pelo menos a pior parte da pena, que é a fase do regime fechado. Que outra alternativa a gente tem? Aí se a gente não tem mais um caminho de judiciário, de cortes, que seja efetivo, seja aqui no Brasil, seja numa corte internacional, se abrem dois caminhos aí diferentes. Um caminho é o caminho do legislativo e outro caminho é o caminho do executivo. No legislativo, o caminho que tem se chama anistia. É a aprovação de uma lei de anistia no Congresso Nacional. Ainda que o certo fosse você revisar, você anular tudo, uma vez consubstanciada ali a ilegalidade transitada em julgado, Tosi, o que resta no legislativo é a aprovação de uma lei que derrube isso tudo, porque a lei ela não pode entrar no mérito dos atos judiciários e dizer foi nulo, não foi nulo, porque o legislador ele não trata ali de casos concretos, mas eles podem fazer uma lei genérica em relação a um prazo elastecido a uma série de números de crimes e anistiar fatos ocorridos relativos a determinados crimes dentro de um determinado período. Então, isso que o Congresso pode fazer e isso se chama anistia. Então, o caminho dentro do Congresso Nacional é isso que a Constituição chamou de anistia. E quando a gente olha para o Executivo, para o Presidente da República, também tem um caminho ali. E o caminho é um indulto para as pessoas que se enquadram em determinadas condições, de modo mais geral, ou então a graça. E a graça, que é o perdão individual de determinadas pessoas condenadas, pode ser dado a 1, a 10, a 100, a 1000 pessoas que estiveram numa determinada condição. Então, a gente tem esses caminhos aqui. Agora, não vamos esquecer que o STF ainda vai tentar barrar esses caminhos. Se for aprovado alguma coisa, o STF vai fazer força contra, talvez queira julgar inconstitucional. Então, quer a gente siga um caminho, quer siga outro, o que fica claro é que a gente tem um objetivo agora que é inafastável para que qualquer desses caminhos dê certo. E esse objetivo se chama eleições de 2026. Nós precisamos colocar no Congresso Nacional pessoas comprometidas com os valores em que a gente acredita, com a verdade, com a justiça, com o conceito mais básico de dar a cada um o que é seu. Se a pessoa, como você disse, Tosi, se a pessoa praticou crimes de vandalismo, que seja julgado, que seja condenado, que seja colocado na prisão. Não são crimes que dão prisão em geral, as penas são substituídas, mas que a pessoa tenha um julgamento justo e cumpra a sua pena. Agora, não do modo como aconteceu. No foro inadequado, sem devido processo legal, sem duplo grau de jurisdição, por crimes inexistentes ou crimes impossíveis, julgados sem provas individuais do que cada um fez, quando tem como individualizar as provas, tem câmera lá por tudo quanto é lado. Então, é isso que a gente precisa fazer. Agora, vamos lembrar, qualquer um dos dois caminhos, executivo ou legislativo, vai depender das eleições. Por quê? Porque, uma vez o STF querendo derrubar isso no futuro, o presidente da República tem uma força muito grande, inclusive sobre o STF, não só de nomear novos ministros, mas de fazer articulações no Senado para avançar o impeachment, pautas que controlem os abusos do Supremo, ou seja, um presidente ele tem muita força no jogo político para, inclusive, conseguir frear medidas do STF que venham minar essa pretensão de alcançar a justiça, seja por meio de uma anistia no Congresso, seja por meio de um indulto na presidência. Pois é, o Deltan coloca aí no horizonte 2026 as eleições como um marco aí que poderá corrigir essas injustiças, se não houver nada que ajude a corrigir parcialmente, pelo menos antes disso. Bom, isso é no longo prazo. Agora, no curto, médio prazo, o que dá para fazer, o que é possível fazer?
Voltando à fala do presidente Lula hoje, ele disse que os supostos mentores da suposta trama golpista foram julgados, condenados e presos dentro do devido processo legal e sem nenhum recuo diante das pressões externas. Olha, em entrevista à Gazeta do Povo, o advogado do Donald Trump, o Martin De Luca, disse que os Estados Unidos não podem salvar o Brasil se os brasileiros não estão dispostos a salvar o país primeiro. Em outras palavras, só nós, brasileiros, podemos avançar com a lei da anistia e com os pedidos de impeachment. Isso não vai avançar pelas mãos de outros. Nesse ponto, a gente volta ao debate inicial, né? Davi Alcolumbre e Hugo Mota, eles querem até faturar, escursim, alguns pontos com a opinião pública, dizendo que estão brigados com o governo Lula. Mas naquilo que interessa, que é pautar a anistia ou pautar o impeachment de ministro do Supremo, nisso eles se fecham em copas. Se eles estão mesmo tão revoltados com Lula a ponto de boicotar a cerimônia lá do imposto de renda, por que não demonstram essa mesma valentia, deixando que o projeto de anistia siga o seu rito normal, né, de análise e apreciação nas duas casas? A questão aí não é nem sequer aprovar a anistia, é colocar em votação. Eles não colocam em votação porque alguém está segurando e está segurando eles muito bem amarrados nisso, porque discutem qualquer coisa, mas menos isso. É só mais uma demonstração de que boa parte dos nossos políticos, pelo menos, e principalmente esses que estão nos comandos dos poderes, né, são mais movidos por interesses e conveniências do que por valores, efetivamente falando. A disputa política em torno da anistia, ela necessariamente transcende os ganhos e as perdas. Inclusive, o custo para a própria direita com a anistia, ele é muito maior do que parece, porque se torna quase que uma pauta única, se torna quase que uma pauta que, olha, sem isso, não dá nem para você considerar que as próximas eleições você tem uma garantia de lisura, uma série de questões vem em consequência disso. Você defender pela anistia é você dizer que tudo o que foi feito, né, é uma tentativa de saída, né? Como diz, lembrar o desenho do Leão da Montanha, uma tentativa de saída pela direita de uma situação que, se fosse para ser, de fato, buscada uma justiça e consertar o que foi feito, né, teria que ser feito um processo de impeachment de ministro, você teria de ser feito uma CPI do judiciário, a coisa seria, o buraco seria muito mais embaixo do que parece. A anistia, no fundo, é uma espécie de pacto político no qual, como foi feito em 79, para se conseguir de fato virar essa página, né? Só que nós estamos numa situação no país onde há uma divisão, né? Não sei se meio a meio, mas há uma divisão na própria população. Isso que o advogado do Trump diz, também acho que se volta para a própria população, quer dizer, o quanto há de manifestação, o quanto há de como, por exemplo, acontece no México, né? Não digo que tem que ir para a rua, fazer barulho, etc e tal, bagunça, mas você tem de ter um grito maior por conta disso. Isso parte mesmo da população, o que também é compreensível que não haja maiores organizações, porque se uma convocação para uma vigília já fez de um senador da República um possível réu contra o Estado, por atos contra o Estado Democrático de Direito, significa que a própria população ela está sendo também emparedada e as manifestações são tímidas também por conta disso, que tem que ser levado em consideração. Resta esse movimento no Congresso, né? Quando os deputados se acorrentaram à mesa da diretora da Câmara dos Deputados, né, é um símbolo muito forte, né, do tipo de esforço para se fincar o pé em relação a essa pauta, né, na qual ela já é uma concessão. Ela em si já é difícil de você negociar, né? A própria anistia já é uma concessão, então ok, então nós não vamos investigar tudo o que foi feito, vamos encerrar a coisa por aqui. E quando a gente vai para os dois presidentes da casa, quer dizer, por que não se coloca a anistia, por que não se coloca o impeachment? Porque são moedas de troca, né? São moedas de troca e a briga momentânea, que é um mero teatro, né, do presidente do Senado, acho que não há a menor dúvida que por mero interesse contrariado de não ter sido seu candidato indicado à presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele já fez algo parecido na época do Jair Bolsonaro, deixou a indicação do André Mendonça por 4 meses sem ter sido feita a sabatina. E agora ele faz um processo inverso, né? Ele coloca o quanto antes e tenta demonstrar a sua força, porque sabe que o governo depende muito dele para se
manter esse emparedamento do país como um todo, né? Porque se o presidente do Senado movimenta o Senado para se verificar o que está sendo feito no STF, as coisas iriam andar muito mais rápido do que a gente imagina. Por outro lado, o Hugo Mota tem a grande suspeita de que muito do que ele não movimenta a anistia é em função dos processos que há no STF contra ele, contra o seu pai, contra outros parentes, há os interesses políticos de ambos, né? Quer dizer, nos dois estados em que Alcolumbre e Mota atuam, que é respectivamente no Amapá e na Paraíba, o PT tem um número considerável de votos para que eles possam buscar reeleições, inclusive o pai, acho que do Mota pretende ser senador, ele depende de alianças petistas, então é tudo um grande jogo de cena, porque da forma como eles se comportam, dificilmente eles serão abrigados pela direita e dependem eleitoralmente na próxima eleição do governo do Lula. E o Lula sabe perfeitamente bem disso, por isso que ele truca o Alcolumbre com a indicação, é por isso também que não cede a Hugo Mota e faz-se a campanha até de queimar a reputação do Hugo Mota pelas redes sociais através da máquina do PT. Então é um grande teatro, é uma grande forma de tentar se cobrar serviços já prestados e outros por se vir prestar. E a anistia ela é usada, né, assim como os pedidos de impeachment, para se conseguir esse tipo de negociação. Vamos lembrar que na época do impeachment da Dilma, o presidente da Câmara, como é que era o nome dele, do PMDB? O Eduardo Cunha, ele segurou até onde pôde também para que se desse. Sangrou-se muito o país porque ele também tentou fazer daquilo uma moeda de troca até o último instante. Quando ele não conseguiu tudo o que ele queria, aí sim, então vamos fazer a coisa movimentar e vamos lembrar que quando ele fez o movimento, as coisas andaram muito rápido, né? E é por isso que tem um certo tic-tac aqui até as eleições do ano que vem, porque se de fato a direita tomar a maioria do Senado Federal, 2027 vai ser um ano bastante barulhento, e não sei se as coisas permanecem tão normais como o presidente Lula gosta de apregoar. Aí nós vamos ver o quanto que a democracia de fato vai ser defendida no país. Pois é, mas agora eu vou até fazer uma comparação aí que as pessoas vão entender, ela é talvez um pouco grosseira, mas dá para entender. Por que o presidente da Câmara, por que o presidente do Senado, de vez em quando eles se comportam como tigrões com o Lula, mas com o STF são sempre tchutchucas, né? A população entende bem a comparação aí. E como contexto, né? Vamos lembrar, o Davi Alcolumbre é acusado de ter desviado salários de assessoras ex-funcionárias, dizem que recebiam o dinheiro, mas devolviam parte significativa para o gabinete sem trabalhar de fato. A estimativa ultrapassa 2 milhões de reais desde 2016 com essas rachadinhas. A denúncia chegou como notícia crime no STF. A qualquer momento, a corte pode adotar medidas cautelares, pedir quebra de sigilo, pode fazer uma investigação formal, pode avançar com isso. Ou seja, Fred, depois a gente fala do Mota, mas o Alcolumbre teria que ter essa coragem, essa disposição de pagar um preço de enfrentar ministros que, de certa forma, estão segurando acusações pesadas contra ele, né? Então, quase como um refém, dá para dizer. Com certeza, Tosi, um refém do STF. E é até interessante essa perspectiva que o Chico colocou dessas causas sendo utilizadas como meio de barganha por parte dos presidentes de ambas as casas, porque, de fato, eles não são mobilizados por valores, não tem uma atuação política em torno de valores, mas em torno de interesses que envolvem principalmente cargos e emendas. Especialmente nesses estados, o Amapá, o próprio Paraíba, que dependem muito de recursos federais, e no próprio caso do Alcolumbre, nós temos o presidente do Senado com indicação de 2 ministros no governo Lula, tanto assim que o ministro da Comunicação, Frederico Siqueira, foi indicado por ele, Alcolumbre, e há notícias na semana passada de que ele não renovou a outorga de uma rádio no Amapá, porque essa rádio era crítica do Alcolumbre. Então, ele pagando ali o pedágio para o seu padrinho político. E quando essa questão da anistia voltou com força em agosto, logo depois da prisão domiciliar do Bolsonaro, é interessante dizer que a proposta da oposição era acabar com o foro privilegiado justamente para tirar as ações do âmbito do STF e permitir que
os deputados e senadores não ficassem refém dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e inclusive envolvendo os presidentes da casa, tanto Alcolumbre com essa questão de servidores envolvendo rachadinha, como do próprio caso do Hugo Mota, em que o pai responde a uma série de ações na Paraíba, envolvendo ali recursos, desvio de recursos, ele que é prefeito do município na Paraíba. Só que aí o que aconteceu? Esses mesmos presidentes das casas ficaram com receio de acabar com o foro privilegiado, eles desfiguraram a proposta de emenda constitucional, transformaram na PEC da blindagem, que previa a manutenção dos processos no STF, mas com a possibilidade de suspender essas ações justamente com medo de que juízes de primeiro grau pudessem mover processos contra eles e aí eles perderem o controle, como aconteceu em muitos casos. Já teve uma discussão parecida, né, como essa no Brasil, na questão das ações de improbidade administrativa, quando se discutiu se caberia estender o foro para essas ações ou não, e o Supremo também decidiu sobre a respeito desse tema. Então se vê, infelizmente, que hoje tanto o senador Davi Alcolumbre quanto o presidente Hugo Mota são reféns do Poder Judiciário. E nessa questão até da própria indicação do Messias, é interessante que o próprio. Aí você vê uma troca de favores entre o Alexandre de Moraes e o Alcolumbre. Como o Alcolumbre segurou todos os pedidos de impeachment do Moraes antes, o seu antecessor foi o Rodrigo Pacheco, que também segurou todos os pedidos de impeachment. Aí tem informações hoje de que o Alexandre de Moraes, nessa questão específica do Messias, está com o Alcolumbre. É óbvio que ele está com o Alcolumbre, porque ele sabe que se ele não estiver com o Alcolumbre também, o Alcolumbre pode ameaçar pautar um dos pedidos de impeachment contra ele. Então, infelizmente, a gente até teve a oportunidade em agosto desse ano de tentar resolver essa questão, tirar essas ações, acabar com o foro de privilegiado, que é uma causa histórica da sociedade brasileira, mas você vê justamente esses senadores e deputados fisiológicos se aproveitaram dessa pauta da direita, assim como tem feito com a questão da anistia, para barganhar e transformar toda essa questão em benefício próprio, como na própria questão da anistia. A anistia, o Hugo Mota indica o Paulinho da Força como relator, num acerto com o STF. O que é que o Paulinho faz? Ele entra com uma DPF no Supremo para limitar os pedidos de impeachment, a legitimidade ativa de formulação desses pedidos de impeachment ao Procurador-Geral da República e impedir que os cidadãos hoje possam protocolar esses pedidos de impeachment de ministros do STF. Então, infelizmente, essa postura hoje do presidente das casas decorre muito, né, dessa barganha que eles fazem em torno desses interesses próprios e não dos valores que uma grande parte da sociedade brasileira gostaria de ver discutido no Congresso Nacional. Pois é, há quem diga assim, olha, mas o Davi Alcolumbre está corajoso, ele até peitou de certa forma o STF porque ele deu um prazo curto para a sabatina do Jorge Messias no Senado, e isso seria uma demonstração de independência. Mas, Deltan, como bem colocou aí o Fred, parece que o Alcolumbre nessa história está se aliando ao Alexandre de Moraes, que é uma voz que permanece contrária ao Messias lá no STF para a vaga do Barroso. Curiosamente, e aí muitas pessoas não entendem, é que agora o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques estão apoiando abertamente a aprovação do Messias. E aí eu coloco para você uma coisa que a Júlia Lucy disse aqui ontem. Ela falou assim, olha, sinceramente, por mim, entre o Pacheco e o Messias, eu ainda fico com o Messias, porque é um camarada ali religioso, de princípios, etc. O Pacheco, com esse novo código civil que ele propõe e com outras ideias progressistas em relação ao aborto, enfim, e outros temas, ele seria uma escolha ainda pior. É difícil a situação que colocam os brasileiros e até os próprios ministros conservadores do STF ali que estão tendo esse desgaste também, né? O Cássio e o André Mendonça, em função de toparem, aceitarem, até endossarem a condução do Messias. Legal, Tosi. Eu gostei muito da análise que o Fred e o Scorsin fizeram sobre essa questão política do posicionamento do Alcolumbre, do Mota. E quando eu olho para essa outra questão que você trouxe, a questão do Messias, eu não acho que é o Alcolumbre que está apoiando o Moraes e o Moraes é contra o Messias. Eu acho que o movimento aí é o contrário. Eu acho que o Alcolumbre é contra o Messias porque ele quer a indicação do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que o apoiou com que ele tem um vínculo, uma aliança,
E ele está lutando pela indicação do Rodrigo Pacheco, e nisso ele conseguiu a adesão do Alexandre de Moraes. Afinal de contas, eles têm uma relação ali simbiótica. Hoje, o Alcolumbre é a maior proteção do Supremo Tribunal Federal, e agora o que o Alexandre de Moraes fez foi nada mais, nada menos do que reciprocar, ter uma atitude de reciprocidade. E o próprio Moraes já teve também uma relação muito boa com o Pacheco, que segurou os pedidos de impeachment ao longo da história, e também aí estaria reciprocando em relação ao próprio Pacheco. Agora, quando a Júlia Lucia ela diz que ela prefere o Messias ao Rodrigo Pacheco, olha, que páreo duro, porque eu acho que é uma ilusão achar que o Messias ele coloca a sua fé acima do seu vínculo político partidário. Eu vejo uma relação contrária. É só ver que quando houve uma ação para derrubar a resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução é essa que proibia o aborto a partir da 22ª semana de gestação, ou seja, teve uma ação movida no STF, salvo engano, uma DPF, para derrubar uma resolução que dificultava o aborto a partir das 22 semanas, especialmente por métodos que causam um grande sofrimento fetal. Qual foi a posição do Jorge Messias? Qual foi a posição da AGU? A posição foi favorável à ampliação do aborto, foi pela derrubada da resolução do Conselho Federal de Medicina. Eu não consigo entender como que alguém que se vê como cristão e que vê o princípio de defesa da vida na Constituição Federal vá adotar a posição que o Messias adotou. A minha perspectiva é de que o Messias ele é tão aliado ao PT e a Lula, basta você ver a dissertação acadêmica do Messias, como ele defende o Lula, como ele critica a Lava Jato. Peraí, mas o que aconteceu no PT... O roubo, o escândalo de corrupção, o que aconteceu com o próprio Lula, embora ele tenha tido seus casos anulados depois pelo STF, tá ali para quem quiser ver. Então, exige uma cegueira ideológica tão grande, esse posicionamento, esse alinhamento do Messias, que se diz evangélico com o PT, a ponto de contrariar princípios basilares da fé, verdade, justiça, honestidade, não roubarás, que eu não tenho como interpretar de modo diferente, a não ser vendo que a aliança político-partidária ideológica está acima dos princípios de fé que o Messias diz carregar. Eu desconheço também o relacionamento do Messias, eventualmente, com grandes líderes cristãos, ao contrário do que a gente vê com André Mendonça. André Mendonça tem relacionamento com os grandes líderes cristãos. Na época das 10 medidas contra a corrupção, eu viajei o país falando sobre as 10 medidas contra a corrupção para os pastores, como que isso se alinhava com a nossa visão de mundo e por aí vai. E eu acabei conhecendo grande parte dos grandes líderes evangélicos do país. E eles conhecem também o André Mendonça, endossam o André Mendonça, mas eu não vejo esse conhecimento, essa proximidade nenhuma com o Messias. Justamente porque eu acho que tem um descompasso aí. Então eu queria aí dizer, um pouquinho diferente da Júlia Lucia, que olha, a gente está aí entre o ruim e o pior. Agora eu não sei quem que é o ruim e quem que é o pior. Eu desconfio que o alinhamento do Messias ao Lula, todas as ações de censura com que ele entrou, o ataque à Lava Jato lá na dissertação, fechar os olhos para a roubalheira do PT, que a ação dele em favor da ampliação do aborto no Brasil, tudo isso me indica que talvez seja melhor ter alguém centrão lá no Supremo Tribunal Federal do que alguém com alinhamento ideológico tão intenso com a esquerda e com o PT. Essa é a minha percepção, Tosi. Pois olha, deixa eu falar um pouquinho também do Hugo Mota, né? A gente analisou aí o Alcolumbre, e em relação ao Hugo Mota, por que ele não se mexe, por que ele não faz nada, né? Ele até briga com o Lula, briga com o Sóstenes, briga com o Lindbergh Farias, mas em relação ao Supremo não dá um pio sequer. Acontece que a mãe, o avô, a avó, o pai e o padrasto do Hugo Mota já foram alvos de investigações ou até prisões em esquemas de fraude em licitação e desvio de recursos públicos na cidade de Patos, na Paraíba. O enrosco mais recente é deste ano ainda. A Polícia Federal fez uma operação na cidade que é governada pelo pai de Mota, onde há suspeita de fraude na licitação. Sobre preço, desvio de recursos federais, recursos que teriam sido enviados até por emenda do próprio Hugo Mota. Agora, esse contexto, né, Escorcim, tira um pouco qualquer esperança de que o Mota possa agir e permitir que seja votado o projeto de anistia, porque
os ministros do Supremo dizem que não se vota isso, é inconstitucional, etc. E ficam apertando a corda em relação a todos que estão, digamos, passíveis de sofrerem ações diretas deles, represálias diretas deles. Parece que o Hugo Mota é um camarada que está na linha de tiro dos ministros do Supremo. Se não se comportar, ele já está com o laço, não o tiro, mas o laço, né, no seu pezinho, e eles bastam puxar que ele cai. E talvez algo trágico para a situação brasileira é que talvez contemos nos dedos quais deputados e senadores não estão com essa corda, né? Com esse laço razoavelmente preparado. Até porque o ministro Alexandre de Moraes já demonstrou que no seu direito criativo ele cria novas cordas com muita facilidade, né? Para isso. Acho que isso é um dos grandes problemas. Talvez a mudança com relação ao foro privilegiado aliviasse um pouco essa questão, porque tiraria um pouco do poder do Supremo em alguma medida, mas é realmente muito difícil que as coisas caminhem por conta disso, né? Eles são de fato os reféns. E no caso do Hugo Mota ainda acho que tem uma outra dimensão, que é o fato de que ele precisa se provar ainda como político de alto escalão, vamos colocar dessa maneira, né? Desde que ele assumiu a cadeira de presidente, em vários momentos, né, a percepção interna de imprensa, de especialistas sobre ele, é que quando a coisa aperta, ele não sabe muito bem o que fazer, né? E nem muito para onde correr. Ele tenta ser uma espécie de estadista, ele tenta mais ou menos tratar com justiça a ambos os lados, mas no frigir dos ovos ele acaba demonstrando uma fraqueza, e quem se aproveita disso, porque não há vácuo no poder, né, é justamente o deputado que nós vimos no vídeo mais cedo, que é o antigo presidente, que é o Lira, né? Onde, na hora em que a coisa ficou difícil, foi o Lira que costura as coisas para as coisas caminharem. A própria isenção do imposto de renda já é uma boa demonstração disso. Então, além dos problemas familiares, ainda tem essa dimensão de autoafirmação do deputado Hugo Mota como presidente da casa, né? E acho que nas ilusões dele, ele precisa aparecer bem na foto da grande imprensa, né? daquele grande sistema que sempre conduziu as coisas políticas no Brasil, né? De parecer um grande estadista, né? Então, ser ele a ser o presidente, a dar encaminhamento para anistia, perdendo, né? Talvez mais do que se imagina, acho que também é algo que entra nessa conta aqui. No final das contas, nós ficamos todos emparedados por situações nas quais pouquíssimos se movem em função de valores, efetivamente falando. E todos muito mais em função de conveniências, de circunstâncias, de interesses, e os interesses hoje em dia é como se os presidentes, o Alcolumbre e o Hugo Mota, tivessem com 4, 5 cabos de guerra, né? Cabos de guerra jogando. Uma hora eles fazem o cabo de guerra com a oposição, outra com o STF de vez em quando, com o governo e tudo mais, e vai se administrando algo sem que a gente saia do lugar. Deixa eu colocar uma saída, uma alternativa que parece se desenhar aí no Senado, e a notícia é de agora há pouco, que a oposição, Deltan e Fred, reuniu assinaturas para a urgência de um projeto de lei que poderia beneficiar Bolsonaro. E que projeto é esse? É um projeto que revogaria a lei utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes para prender o ex-presidente. Prender por atentado, né, crime contra o Estado Democrático de Direito, esses crimes contra as instituições, que foi o que deu base, principalmente, para a condenação de quase todos aí da suposta trama golpista. O pedido de urgência foi apresentado pelo líder da oposição no Senado, o Rogério Marinho, e já recebeu apoio de 38 parlamentares. 11 a mais do que o número mínimo de 27. E agora, claro, eles vão ter que pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de novo, né? Chega nessas barreiras, para pautar o requerimento de urgência. É uma alternativa, porque se aprova essa lei, tirando, né, da Constituição esses artigos que tratam dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, na prática isso teria que retroagir em prol das pessoas que foram condenadas por isso, não, Fred? Pois é, Tos, esse é um projeto do senador Carlos Viana, de Minas Gerais, que basicamente ele quer fazer o que a gente chama de abolício crimes, que é abolir 2 tipos penais do Código Penal, que são justamente os crimes de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
daquele cardápio dos 5 crimes que foram imputados a todos os réus do núcleo crucial da farsa da trama golpista e aos réus do 8 de janeiro, nós tínhamos ali tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano a patrimônio público. Então, desses 5 crimes, teria uma redução substantiva se aprovada essa lei, basicamente extinguindo esses 2 dispositivos do Código Penal. Todos os réus, a lei benéfica, ela retroage, então ela atingiria as condenações de todos os réus que estão cumprindo pena em função desses crimes. Haveria uma redução substantiva das penas, mas as pessoas continuariam respondendo pelos outros 3 crimes de organização criminosa armada, de dano e deterioração de patrimônio tombado. E em relação a tudo o que aconteceu, é uma solução parcial, na verdade, uma solução parcial, e me parece que até pode ser uma solução parcial construída aí nos bastidores para evitar a votação do projeto da anistia. Porque na prática ela é quase assim, em termos práticos, quase se fosse o projeto da dosimetria. Você tira esses 2 crimes, resolve ali, reduz metade, 2/3 das penas, vão ficar todo mundo da mão, ficar feliz. O STF consegue manter a narrativa junto com o PT do golpe e a direita fica satisfeita que pelo menos teve uma redução de penas, e até com a questão de progressão de regime, em 2, 3 anos aí no máximo, Bolsonaro e os demais réus estariam livres, e os réus do 8 de janeiro provavelmente já estariam livres também. Então, me parece assim, é uma solução parcial, por fato que, diante de tudo que aconteceu, eu continuo achando que o PL da anistia seria a melhor solução para o país e para essa virada de página. E Deltan, como você vê essa movimentação? Tosi, eu vou ser absolutamente franco, tá? Absolutamente franco. Eu vejo com uma grande ilusão. Infelizmente. Eu vejo a aprovação desse projeto, se acontecesse, como excelente, excepcional. Isso derrubaria as maiores penas, não só em relação ao Bolsonaro, mas em relação a todo mundo que está sendo injustiçado em relação a crimes que não praticaram. Toda a articulação que está acontecendo na Câmara e no Senado, elas têm sim, caso sejam levadas à votação, perspectiva de serem aprovadas e de derrubarem as penas e soltarem as pessoas, mas o problema não são hoje os parlamentares. Veja que na Câmara teve maioria em favor da anistia, e ainda assim não é colocado para ser votado o projeto da anistia. Eles cogitam dosimetria, mas aí, veja bem, vamos jogar para frente, mas aí, veja bem, isso, aquilo. Qual é a grande realidade? A grande realidade é, existem 2 grandes obstáculos para a anistia, para a redução das penas, para a dosimetria, para tudo que se queira que vai reduzir a pena dessas pessoas injustiçadas. Esses 2 grandes obstáculos se chamam Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E esses 2 obstáculos são intransponíveis. Me perdoa por falar a realidade que traz desesperança, mas existe sim esperança, mas esperança não é agora, a esperança está na eleição de 2026. Esses 2 obstáculos são intransponíveis por quê? Porque eles não vão trocar o futuro político deles, a garantia deles não estarem na cadeia eles para soltar outras pessoas. Eles não são heróis, eles não são pessoas de princípio, eles são pessoas que pensam no próprio poder, são grandes fisiológicos que chegaram lá. Então o que eles vão fazer? Você acha que eles vão querer soltar que seja 10 mil pessoas em troca deles irem para a cadeia? Jamais. Jamais vão fazer isso. Os 2 têm rabo preso no Supremo. Os 2 têm investigações por rachadinha. Os 2 têm ali batons e batons das suas cuecas para serem devidamente investigados. Eles não vão colocar o futuro deles, não só político, o futuro pessoal deles, da família deles, na reta, por conta de quem quer que seja. Nós da direita erramos. Onde nós erramos? Erramos ao apoiar a eleição de 2 pessoas com rabos presos desse tamanho nas mãos dos ministros do Supremo, aliados inseparáveis do Supremo, gêmeos siameses de Alexandre de Moraes, numa junção que é ditada pelo destino. Da mesma forma como eles têm nas mãos o destino de Alexandre de Moraes, da mesma forma como eles têm nas mãos o destino das votações que impactam o Supremo, da mesma forma como eles têm nas mãos o destino de tantas pessoas injustiçadas, o Supremo tem o destino deles nas suas mãos, por conta dessas investigações
Inúmeras. O único modo da gente mudar essa realidade e conseguir, mesmo com essas pessoas, avançar alguma coisa, seria antes acabar com o foro privilegiado. Então, olha, muito vai se falar, muito vai se cogitar. A gente vai, em alguns momentos, ter esperança, como a gente tinha quando eu estava aí com vocês na segunda-feira, e a gente pensando as possibilidades. Nossa, Alcolumbre rompendo com o governo Lula. Nossa, o Gumota rompendo com o Lindinho da Odebrecht, com o Lindbergh Farias. A gente, às vezes, aquece o nosso coração. E a gente esquece da dura realidade que é Mota e Alcolumbre. São dois muros imensos que nos separam desse grande objetivo que se chama de justiça por meio da anistia. Pois é, nesta semana, olha só, o governo Trump notificou a Coca-Cola questionando o porquê da empresa patrocinar um evento do Ministério Público em que Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, era palestrante convidado com direito a até propaganda. Bom, essa é uma das poucas notícias que chegam sobre os efeitos da Magnitsky. Aí eu pergunto, assim, tem outros efeitos que não vêm à superfície, que a gente não fica sabendo, mas que talvez esteja aumentando a pressão sobre Alexandre de Moraes? E há também de se perguntar, em função desses últimos acontecimentos, né, em que o governo brasileiro e o STF até decide acionar, aceitar a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, isso de certa forma também é uma acusação contra os Estados Unidos. Olha, tem um camarada que é aliado de vocês aí, que está em solo americano e que nós vamos processar, vai responder criminalmente, porque ele está mancomunado com vocês, né, num conluio para prejudicar o Brasil. É acusação para o Eduardo, mas é também acusação para o governo Trump, né? E como é que fica em relação à lei Magnitsky? A gente viu aí que foi uma surpresa para muitos que a Coca-Cola recebeu essa reprimenda. É sinal de que ela não é alguma coisa pacífica que nem poeira que baixou, né? Uhum. A coisa está movimentada por lá. É que eu acho que, bom, nessa era de redes sociais, em que, e principalmente estamos mal acostumados com essas decisões de madrugada do Alexandre de Moraes, né, todas assodadas, todas muito rápidas, as pessoas elas acreditam que os efeitos e as consequências elas acontecem muito rapidamente. Mas se você quiser pesquisar na internet mesmo, a aplicação dessa lei Magnitsky em outros casos, né, às vezes demoram 2, 3, 4 anos para que se tenha todos os efeitos acontecendo, especialmente nesses casos, de chegar nas empresas. Porque são vários casos, não é uma coisa tão simples assim, e tem uma série de outras etapas a se chegar nesse ponto, né? Então não acho nada estranho nem demorado que a coisa não tenha chegado nessa ponta ainda. Embora, por exemplo, o Alexandre de Moraes já não tenha mais as bandeiras de cartões de crédito, já esteja sofrendo sim uma série de restrições, só que essas coisas não são noticiadas. Essas coisas não aparecem, né? Por exemplo, é bom a gente... uma coisa que hoje eu não sei a fonte, tá? Estou gostando de ver no Twitter, né? Que era, por exemplo, a agenda do presidente do Banco Central hoje. Primeiro com o embaixador lá, o responsável pela embaixada dos Estados Unidos. Depois, praticamente todos os gestores, inclusive diretores de risco das companhias que patrocinaram esse evento do Ministério Público. Todos no mesmo dia, um depois do outro sendo conversado. Por que cargas d'água tudo isso está acontecendo se não for por efeito disso? Então, uma coisa é assim, se você quer que a Lei Magnitsky esteja a solução, que anistia amanhã, né? Porque a gente também está mal acostumado com aquela maldição daquele Lula preso amanhã, e também demorou pra caramba para isso acontecer. Então, os efeitos da Lei Magnitsky, elas vão acontecendo no tempo, não é algo que se muda da noite para o dia, envolve uma série de aspectos. A Coca-Cola já deu uma satisfação, né, dizendo que ela não estava nem sabendo. Eu estava lá patrocinando o evento, eu nem recebo quem vai participar ou não vai participar, né? Então, é claro que isso leva um certo tempo para as empresas irem se adaptando, né? É bom sempre levar em consideração que brasileiro sempre acha que tem um jeitinho para as coisas, então não acho nada impossível que algumas empresas tomem uma multa bastante considerável, que é para aprender a não bancar o malandrão, né, com relação a isso, mas é o que leva tempo. E eu sempre gosto de lembrar que essas ações dos Estados Unidos em relação ao Brasil, a gente é mais ou menos como a gente querer acompanhar a Série D do Campeonato Brasileiro. Salvo se o teu time está jogando, você não vai parar para prestar atenção nisso, né? E os Estados Unidos, o Brasil para os Estados Unidos é a 4ª divisão. Então, assim, a cada 2, 3 meses vai... E aí, o que deu lá? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Então chama lá o fulano, chama o ciclano, né? Para a gente ver se faz isso, ver se faz aquilo. Uma informação importante, eu estava vendo um corte de um vídeo do jornalista Paulo Figueiredo, porque se a gente quiser saber alguma coisa, tem que saber através do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, onde ele diz
que a movimentação dele e do Eduardo Bolsonaro é que antes de se ampliar as aplicações da sanção magnífica para outros, que seja dada a completa efetividade às sanções já aplicadas ao Alexandre de Moraes, à sua esposa, ao instituto em que eles são, para que o exemplo venha de fato e isso movimente mudanças no entorno, e não uma aplicação meio que geral e restrita para toda a turma. Essa parece ser a escolha de estratégia, o que significa dizer que o tempo para que essas consequências possam produzir frutos no Brasil talvez sejam muito maiores do que nós estejamos na expectativa de acontecer, né? Mas está acontecendo. Não achem que o Alexandre de Moraes não está sofrendo com relação a isso. E para completar a tua pergunta, né? Quer dizer, de fato, se ele está colocando o Eduardo Bolsonaro como réu, porque está fazendo coação no processo, então o crime do Trump é muito maior. Porque quem aplicou a sanção foi o Trump. Então por que ele não bota o Trump, então, como réu também? Pois é. Agora, Fred, o fato de a Coca-Cola ter levado essa reprimenda, né? Ter sido questionada e ter sido solicitada a dar explicações, isso deve acender um sinal de alerta em todas as empresas, nas grandes corporações, como disse o Scorsin, já estão fazendo fila lá no Banco Central para entender o que elas podem e não podem fazer, porque não querem correr esse risco, né? Existem gestores de compliance, gestão de risco nas empresas, né? Então não é só a Coca-Cola que está aí, digamos, envolvido nesse imbróglio. É todo mundo corporativo que tem a Coca-Cola como exemplo. Olha, não façam porque a Coca-Cola já está tendo que dar explicações e sabe-se lá se amanhã ou depois ela não pode ser até multada. Pois é, Tos, ainda mais considerando o símbolo que é a Coca-Cola, né? A marca das mais famosas do mundo, falou: olha, vamos escolher aqui um alvo representativo e para transmitir o recado para as demais empresas. E um aspecto interessante que a gente inclusive entrevistou o advogado do Trump, Martin DeLuca, no Sem Rodeios, e ele respondeu exatamente isso. Perguntaram: olha, mas está acontecendo alguma coisa? Parece que o ministro Alexandre de Moraes não está sentindo os efeitos da Magnitsky. E ele falou: olha, dificilmente alguém que é sancionado vai sair por aí alardeando, falou: olha o quanto eu estou sendo penalizado e sofrendo com as sanções que me foram aplicadas. Pelo contrário, no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado, o que ele fez? Ele foi no estádio do Corinthians e deu um dedo do meio para a população, querendo dizer assim: olha, pode vir com sanção que eu não vou alterar o meu comportamento. Mas veja a diferença. Há 3 semanas, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi sancionado junto com a sua esposa também. Teve o nome incluído na lista do OFAC, não foi a Magnitsky, mas o efeito prático é o mesmo. E o seu braço direito também, o Benedetti, ministro do Interior da Colômbia, automaticamente a Federação dos Bancos, que é equivalente da FEBRABAN na Colômbia, soltou um ofício dizendo: olha, a partir desse momento daremos cumprimento às exigências do governo americano e cumpriremos, né, daremos efetividade às sanções aplicadas ao presidente Gustavo Petro. Tanto que o próprio Petro, há 2 semanas, deu um discurso dizendo: não sei o que vai ser da minha vida na hora que eu sair da presidência, porque eu já estou sendo penalizado e estou sentindo os efeitos. A gente sabe que no caso do Petro, ele estava sob efeito de drogas e aí ele, né, foi verdadeiro e um ato falho expôs. E as pessoas, porque pelo fato delas não enxergarem, é um pouco daquele argumento lá de ignorância. Se eu não conheço, a coisa não existe. Se eu não vejo, é porque não está acontecendo. Não, está acontecendo. Só que, como o Chico lembrou bem, é um processo demorado. Nos Estados Unidos existe devido processo legal. Para a própria aplicação da Magnitsky, não é o presidente Trump, o secretário de Tesouro, acordam e falam: não, estou aqui irritado, vou assinar e sancionar alguém. Não, você tem fartas provas, documentos apresentados, dão a oportunidade, no caso da Magnitsky, eventualmente da pessoa se defender, tanto assim que quando o ministro, no dia 31 de julho, foi sancionado, no própria notificação que ele havia sido sancionado, olha lá, o último parágrafo: indivíduo sancionado, você tem a oportunidade de contratar um escritório, um advogado e se defender perante a Secretaria de Tesouro e, eventualmente, conseguir levantar essas sanções. Então, há uma expectativa muito grande, e tanto que essas sanções já estão fazendo efeito, que o ministro Luiz Roberto Barroso se aposentou com o mero cancelamento do visto. Quem dirá se a Magnitsky tivesse sido aplicada contra ele. Então a gente sabe que as pessoas têm uma expectativa de que as coisas se resolvam de maneira rápida, uma espécie de uma bala de prata, que olha,
num passe de mágica tudo vai se resolver. O processo é lento. O impeachment da Dilma demorou 2 anos, 6 milhões de brasileiros tiveram que sair às ruas para conseguir pautar o impeachment da Dilma, inclusive quando o próprio Eduardo Cunha realmente estava ali pressionado por meio de decisões do ministro Luiz Roberto Barroso, ele se sentiu ali na defensiva e aceitou o pedido de impeachment contra a Dilma e depois, né, a gente teve o processo. Então é demorado, é lento, mas esse recado do governo americano, até como bem lembrado pelo Chico, o Paulo Figueiredo deixou muito claro que há por parte dele, do Eduardo Bolsonaro hoje, o esforço perante o governo americano para que essas autoridades sintam o efeito dessas sanções inclusive, já estudando com a questão do próprio condenação agora do Bolsonaro e da sua prisão, de que a Magnitsky seja aplicada também em breve contra outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu imagino que contra o Flávio Dino e Gilmar Mendes. Então, há essa expectativa. E só para encerrar meu comentário, o próprio Chico fez uma ponderação interessante que são tantas questões que os Estados Unidos se deparam. Tanto assim que você veja, na questão do Bolsonaro, quem que se manifestou? Foi o Marco Rubio? Não, porque o Marco Rubio está envolvido na questão agora da negociação Rússia-Ucrânia. Foi o Christopher Landau, número 2 da Secretaria de Estado. Mas eles estão olhando para cá e vem chumbo grosso, até porque o Jason Miller, que é o braço direito do Trump, conselheiro do Trump, também falou, se utilizando daquela figura do Game of Thrones, The Winter is coming, o inverno está chegando, e eu tenho certeza que diz respeito a novas sanções que serão aplicadas. Você fez menção, Fred, à situação do Gustavo Petro, né? É bom observar também que essa semana a fabricante italiana Leonardo Helicopters suspendeu o suporte técnico de manutenção para o helicóptero presidencial do Gustavo Petro, justamente por ele ser um sancionado pelo governo americano. E aí imagina, você tem um helicóptero que você não vai ter o serviço de assistência técnica do fabricante, o Petro vai levar lá para alguém, uma oficinazinha lá em Medellín, né? Ó, dá uma ajeitada nesse helicóptero, nem precisa revisar, não vai fazer isso, né? Então, você vê que uma coisa pode pegar, e pegou, no caso do Gustavo Petro, até em relação ao helicóptero, ao transporte, à segurança dele. O que dizer, não, Deltan, sobre o fato de que essas empresas não faz parte da cultura empresarial de uma empresa grande brincar com o risco, brincar com o perigo. Por isso até chamou a atenção que tantas empresas têm colocado o seu logotipo naquele evento do Moraes. Alguém tinha colocado aqui, provavelmente, que elas não sabiam que o Moraes seria o palestrante, né? Porque elas oferecem o... Todo ano deve fazer isso. Oferece o patrocínio para o evento do Ministério Público, mas de repente quando viram estava lá, já printado o logotipo delas com a carona redonda do Moraes lá, e agora? Né? Uma gestão de crises, não, Deltan Dallagnol? Sim, gestão de crise, exatamente. E quer uma coisa mais safe, mais segura do que você patrocinar um evento do Ministério Público. Isso é super seguro. Até você ver o rostinho do ministro Alexandre de Moraes lá. E depois que você vê quem que vai ter a coragem de tirar o seu patrocínio, dizendo, olha, eu não vou patrocinar porque o ministro está aí. Quando todas essas grandes empresas, conglomerados, têm suas ações e interesses perante o Supremo Tribunal Federal. Eu queria compartilhar com vocês aqui, vou dar um passinho atrás e compartilhar aqui uma informação. E tá um pouquinho devagar o retorno aqui, se tiver ruim aí o vídeo, o áudio, me avisa, por favor, tá, Tosi? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, pessoal. Olha isso aqui, ó. Saiu no Metrópolis que um representante do alto escalão do Departamento de Estado, ou seja, Departamento de Relações Internacionais dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso Ministério da Justiça, talvez o próprio Christopher Landau, o número 2, ligou diretamente para um executivo da Coca-Cola dos Estados Unidos, para um palestrante. Imagina a surpresa do representante da Coca-Cola, desse alto executivo. O cara tá lá fazendo suas tarefas, de repente, opa, uma ligação lá da Casa Branca para você. E ele atende, e é um sabão por conta desse patrocínio ao evento em que tem um sancionado pela Magnitsky. Esse cara deve ter ligado para a filial brasileira, para o representante brasileiro, eles devem ter descido o sarrafo, fala, vocês são loucos, me ligou aqui da Casa Branca alguém, a gente pode ser sancionado. Vamos lembrar que como a própria Gazeta do Povo alertou, e a Gazeta sempre tem feito reportagens maravilhosas sobre esse assunto, dá uma olhadinha aqui, ó. Violações no site aqui de perguntas e respostas do Tesouro Americano, a Gazeta trouxe aqui a tradução de um esclarecimento da própria fonte aqui americana a respeito disso, dizendo que violações dos programas e sanções administrados pelo OFAC,
ou seja, administrados ali pelo programa ali de sanções americanas, podem resultar em penalidades civis ou, em alguns casos, criminais. As penalidades por violações podem ser substanciais. O que isso aqui está dizendo? Que quem apoia um sancionado pela Magnitsky, quem fornece um serviço para um sancionado pela Magnitsky, que seja americano, está sujeito a sanções civis e criminais. E as penalidades podem ser substanciais. Substanciais, gente. Prefeitos americanos é substanciais. É só lembrar das penas que os americanos colocavam para as empresas da Lava Jato, muito maiores do que as nossas. Estados Unidos não brincam em serviço quando o assunto é sanção. Por isso que todo mundo fala, é uma expressão conhecida internacionalmente, que eles têm um big stick, um grande de um porrete. E agora vamos voltar, Tosi, nesse folder aqui de divulgação aí do Alexandre de Moraes como palestrante. Aí, ó, STF palestrante confirmado nesse evento aqui do Ministério Público, Congresso Nacional do Ministério Público. E aí você desce aqui, quem são as empresas patrocinadoras? E aí você vê ali a Coca-Cola, mas não tá só a Coca-Cola. Tá outras empresas com relação aos Estados Unidos. Tá a Caixa Econômica Federal, tá o Banco do Brasil, tá o PicPay. Tem várias empresas aqui que podem entrar na berlinda, o Ipiranga, a BYD, embora não seja sediada nos Estados Unidos, certamente tem negócios lá, talvez tenha alguma filial lá, com sede lá. Então a gente tem aí várias empresas que devem estar agora de cabelo em pé, depois de conhecerem essa realidade agora na pele, vendo que isso chamou a atenção dos Estados Unidos e que eles podem vir sim a ser sancionados. E eu quero trazer aqui uma percepção que eu estou tendo em relação a todo mundo que me acompanha. A gente tem nosso canal do YouTube, a gente fala desse assunto, fala no Instagram também sobre isso. E o que eu tenho sentido aqui, embora eu concorde 200% com você, Fred, com tudo o que você falou, eu acredito como você que os Estados Unidos vão arrochar, que vão endurecer. Eu concordo também, Scorsin, que, como no caso lá do Lula, estava todo mundo esperando a prisão do Lula, mas existe um processo, isso demora. Na mesma forma como eu concordo 200% com o que vocês falaram, eu tenho percebido, eu tenho sentido nas redes sociais, nos comentários dos nossos posts sobre isso, uma frustração imensa das pessoas, uma descrença absoluta. As pessoas estão cansadas, a direita está cansada de não ver resultado para suas ações. Eu vejo, e vamos voltar aqui num tema aqui que foi do começo do programa. A gente começou com uma análise psicológica. O Scorsin ali, o Fred, falando até de Freud, falaram, né, psicanálise, o Tosi invocou aí. Eu queria voltar, mas eu queria trazer uma outra abordagem que é paralela à da psicanálise. É diferente daquela da psicanálise, que é a abordagem cognitivo-comportamental, que fala o seguinte: um comportamento que não é reforçado, ele tende à extinção. O que isso quer dizer? Quando você não consegue uma determinada recompensa, um reforço pelo comportamento, você tende a não repetir ele. Se você está lá trabalhando, tentando vender um produto, e você não consegue vender para ninguém, você vai desistir, você não está conseguindo o resultado que você quer. Ou ainda, trazendo agora o inverso, isso é uma lição para todo pai e mãe, né? Se o seu filho se joga no chão e chora no corredor do supermercado porque você não vai comprar o doce ou o picolé que ele quer, se você não reforçar esse comportamento para ele, ele tende à extinção. Ou seja, se você não der o picolé que ele quer, o chocolate que ele quer, ele tende uma hora a parar de fazer isso. Mas não se engane que se você já reforçou esse comportamento no passado, a primeira reação do seu filho vai ser aumentar a intensidade do comportamento. Ele não vai parar na hora. Nas próximas vezes, ele vai se jogar no chão e ele vai chorar o dobro de alto, porque já funcionou no passado. Então, a primeira coisa que vai passar pela cabeça dele é que o problema é de intensidade. E ele vai aumentar a intensidade do comportamento buscando o mesmo resultado. Só vai parar lá na frente. E o que aconteceu? A esquerda hoje, ela está apoiando atores institucionais que estão avançando contra a direita. Então a esquerda tem uma percepção de que o seu apoio, a sua gritaria, por isso que eles estavam lá naquela manifestação sem anistia, gritando forte, porque eles têm a sensação de que eles estão fazendo parte da história, de que a atuação deles traz resultados, ou seja, existe uma recompensa, usando aqui um termo da psicologia cognitivo-comportamental, ao comportamento dessas pessoas. Já a direita está com um input completamente diferente. A direita está com a percepção de que não vai mudar nada o que a direita fizer, com base na falta de resultado das manifestações anteriores. Tem vários exemplos das manifestações que não deram em nada.
Mais ainda, a Magnitsky foi muito esperada e ela não teve o efeito esperado, que todo mundo esperava que ela tivesse. As pessoas ainda estão com medo de ir para a rua, de ser perseguido. Olha o 8 de janeiro, os caminhoneiros denunciados agora, os deputados com imunidade violada. Quem foi para frente do quartel ou foi preso estava em Brasília ou se livrou porque estava no resto do Brasil, mas correu risco. Olha, até vigília de oração agora ficou perigosa. Tem uma percepção também de que os políticos já não têm mais o mesmo medo das manifestações, que não são mais novidade, como era no começo da era da internet, das redes sociais. O povo agora que está com medo, não os políticos, a coisa se inverteu. Tem uma falta aí de atores institucionais que estejam conseguindo avançar as pautas da direita para que a gente possa apoiar. O que aconteceu na época do impeachment da Dilma, aconteceu na Lava Jato, as pessoas iam para a rua tendo a leitura, e era uma realidade de que autores institucionais estavam abraçando as suas pautas. Hoje está isolado, a gente é minoria na Câmara, é minoria no Senado, a gente tem os presidentes das casas contra a gente não tem o STF, a gente não tem a presidência, não tem ninguém, e ainda por cima, Alexandre de Moraes foi cozinhando o sapo ao longo de 6 anos de perseguição e banalização do mal e do abuso. Hoje, as pesquisas mostram que os brasileiros nunca tiveram tom à direita, mas eu tenho receio de um outro efeito psicológico. Porque quando o Coxa, o Coritiba Futebol Clube aqui está ganhando, como está ganhando aí a Série B, pessoas viram Coxa. Quando o Atlético está ganhando, está na cabeça da Série A, agora não está mais, mas quando estava, as pessoas viram Atlético. As pessoas gostam de estar do lado dos ganhadores, dos heróis, dos vitoriosos. Nós precisamos de resiliência e perseverança, nos ater àquilo que a gente acredita e lutar pelo que a gente acredita, independentemente do resultado nesse momento. Vamos olhar para o treino, para as ações, para o trabalho duro e não para o resultado, e vamos ter confiança de que com o tempo o resultado vem. Trabalhando como nunca para mudar toda essa realidade em 2026 pela força do nosso esforço, ainda que a gente não veja resultado de imediato. Rapidamente, o Scorsin tinha falado antes sobre essa reunião que houve hoje, não dá realmente para passar batido, vamos até dedicar mais um minutinho sobre isso. Hoje houve uma reunião em Brasília, no Banco Central do Brasil, sede do Banco Central, de manhã, às 9 da manhã. Participaram da reunião, vejam bem quem participou. O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e pela parte americana, além do responsável pela embaixada agora, que não é o embaixador, porque eles não têm embaixador aqui, mas tem o responsável dos negócios da embaixada, o Gabriel Escobar, estavam os assessores econômicos, um deles se chama Luke Durkin, que é especialista em risco financeiro e sanções, e o Norman Galimba, responsável por macroeconomia. O encontro foi a portas fechadas, não houve divulgação de ata, mas não precisa nem de ata, né? Sabendo Parece que não estava nem previsto previamente na agenda. Isso aí. Não precisa nem de ata, né? Para entender o que eles trataram ali, estando ali um especialista em risco financeiro e sanções. Provavelmente discutindo a montagem de elenco do Atlético e Coritiba para o ano que vem, né, a gestão de risco financeiro para não cair de novo para a Série B, ou então conversando sobre a estreia da última temporada de Stranger Things, que deve estar paralisando o mundo. Deve ser isso que eles estão conversando. Fred, obrigado pela gentileza, pela participação na última análise de hoje. Valeu. Obrigado também, Deltan Dallagnol. Foi um prazer o papo. Francisco Scorsin. E agradecer especialmente a você, nosso espectador, e pedir para que você assine a Gazeta do Povo, dê esse passo que custa muito pouco, a promoção está aí, R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses e você apoia o nosso jornalismo. Mantenha a nossa voz ativa, apoie a Última Análise, apoie a Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.